Você não pode ver o reino. Será que o reino já está acontecendo? Jesus fala assim: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Como isso é possível? Mais para frente ele fala assim: olha, se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino. Agora já é futuro. Mais atrás ele fala no presente, ele fala assim: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Está acontecendo. Só que ele está falando assim: você só vai ver quando nascer de novo, porque o reino é eterno. O reino não trabalha na linha do tempo humano. O reino é passado, o reino é presente e o reino é futuro. Quando Jesus fala com ele: se você não nascer de novo, você não pode ver. Já está acontecendo. Aí João Batista fala assim: mas como é que eu vou nascer de novo? Entrar no ventre da minha mãe e fala assim: ah é? Vamos aprofundar. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode nem entrar no reino. Glória a Deus, aleluia. Olha o nó na cabeça. Porque ele fala no sentido presente e daqui a pouco fala no sentido futuro. Eu já vi gente falar que o reino de Deus é simples. Mas até que ponto chega essa simplicidade? Porque Jesus, ele quer fazer o povo entender o seguinte: ele quer ensinar para o povo, ele quer mostrar para o povo: escuta aqui, que não é tão fácil, que não é simplesmente vir atrás dele, que não é simplesmente acompanhar, não é simplesmente ouvir os seus sermões. Ele fala assim: olha gente, precisa nascer de novo, precisa morrer para entender. É confuso, mas para entender o reino de Deus precisa morrer. A base de ensino de Jesus é essa: morre e renasça de novo. Por que Jesus está falando isso? Porque normalmente quando a gente morre, a gente consegue entender. É confuso, sabe por quê? Porque Jesus chega em Betânia e está todo mundo vivo. E quando Jesus chega em Betânia, ninguém está entendendo. Marta e Maria se ajoelham perto dele e falam assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Os discípulos estão andando atrás dele e falando assim: olha, escuta aqui. O discípulo andando atrás dele e falando assim: olha, se tem um amigo dele, ele veio para ajudar, não dirá nós. Está todo mundo murmurando. Aí Jesus fala assim: olha, está todo mundo vivo. Ele fala assim: eu preciso falar com alguém que está morto. Porque só os mortos têm que morrer para entender. Aí ele grita: tira aquela pedra, porque eu preciso conversar com o morto. Não tem ninguém entendendo nada do reino aqui. Lázaro, sai para fora. Se eu não morrer, eu não vou entender. Se o meu conceito humano, porque Deus condenava os fariseus, porque preso nas tradições, preso nos conceitos humanos, se achavam acima da verdade, se achavam acima de tudo, cheio de tradições, cheio de costumes, e se achavam melhores que todos os outros. Olha a base de ensino. Jesus está falando assim: não seja como os fariseus. Porque a oração, olha que coisa linda, a oração dos fariseus é uma oração repetitiva. A oração dos fariseus é uma oração que eles querem aparecer, por isso fica em pé nas praças, nas sinagogas. E o discípulo fala assim: vocês estão errados, totalmente errado. O discípulo quer entender como é que ele se aproxima de Deus. O discípulo quer entender como é que se aproxima do reino, porque eu só consigo me aproximar do reino se eu entender como funciona a mente do reino. Escuta isso. Jesus está falando assim: eles estão errados. Olha a oração dos fariseus. Magnífico e eterno Deus, maravilhoso e inefável é a tua presença e a tua palavra. Eu disse: vocês estão errados, Senhor. Estão. Como é que a gente tem coragem? Jesus fala assim: Pai, Glória a Deus. você não entendeu? Pai, eu achava que tinha que orar magnífico, maravilhoso e eterno. Não. Jesus está falando assim: quer a atenção de um filho? Chama ele de um pai. Quando você chama um pai, você tem a atenção como um filho. Olha que ensinamento maravilhoso. Jesus está falando assim: pai. Aí daqui a pouco ele quebra todo. Escuta aqui. Ele quebra todo tipo, irmão. Ele quebra todo tipo de fugiu a palavra. Protocolo. Ele vai quebrar todo tipo de protocolo. Ele vai quebrar todo tipo de tradições. E ele fala assim: olha, quando vocês entenderem chamar ele como pai, ele te ouvirá como filho.
Não tem nada melhor do que se chamar de pai. Quando eu chego lá em casa, quando meu filho chega lá em casa, o dia chega lá em casa da escola com a mochilinha, quando eu estou sentado na mesa estudando a palavra e chega na mochila e quer contar alguma coisa de interessante, ele grita e fala: pai. Eu olho para ele, eu esqueço tudo que eu estou fazendo e olho para ele, porque agora ele tem a atenção de um filho, porque ele chamou de pai. Meu Deus, que coisa linda, mano. Olha o que Jesus está falando assim: olha, que é a atenção como um filho chama ele de pai. Mas escuta aqui, ele não é só seu pai, ele fala assim: pai nosso. Porque ele não é só de um, ele é de todos. Deus não tem essa de fazer para um e não fazer para outro, irmão. Jesus está ensinando isso. O reino de Deus é igualdade. Pai nosso, não é só meu. Ele não faz só o que eu quero, ele faz o que todos querem, porque todos são filhos. É um reino de igualdade que ele está ensinando aqui. Para entender esse reino, eu tenho que trabalhar na mente daquele que ensinou ele da melhor forma, que foi Jesus. Aí ele fala assim: Jonathan, se você não nascer de novo, se você não morrer, você jamais pode ver e jamais poderá entrar. Ele ensina através das parábolas, das comparações. Ele quer mostrar para o povo que é possível. Porém, escuta, ele quer preparar a mente do povo. Olha a oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita, escuta, na terra como é feito no céu. Sabe o que Jesus está querendo dizer, Roger? Ele está falando assim: olha, eu quero que o reino venha, porque do mesmo jeito que acontece em cima, vai acontecer aqui na terra. Como é que se entende isso? O salmista explica. O salmista no Salmo meu Deus. O salmista explica no Salmo de número, só para não me enganar, 103, e no verso 20 e 21, olha o que ele fala: que no céu todos os anjos o adoram. Mas não existe uma hierarquia, não existe querubins, serafins, arcanjos. Mas Deus está falando assim: olha, no céu, escuta, Deus está falando assim: no céu, o salmista, todos o adoram, independente da hierarquia que tem que ter dos anjos. Quando se entra na presença dele, quem é você? Eu sou Miguel. Santo és, Senhor. Quem é você, Gabriel? Santo és. Querubins, serafins, todos. Jesus está falando assim: no reino de Deus é igualdade. O reino de Deus é igualdade. Perguntaram para ele assim: Jesus, quem será o maior no reino dos céus? Jesus pega uma criança, traz uma criança e fala assim: olha, se não fores como uma criança, jamais poderá entrar no reino dos céus. Só que não é uma criança aqui. Jesus está falando de uma dependência de criança. Monta o quebra-cabeça na sua mente. Ele fala assim: você tem que nascer de novo. Você tem que se tornar como uma criança. Porque quando nós começamos a depender dele como uma criança, eu vou entender como funciona lá em cima no reino dos céus. Quem é o maior? Ele pega uma criança e fala: se não tornares como uma criança, se não fores dependente como uma criança, se não morrer todo o espírito de que eu faço, que eu tenho, e que se não tornasse dependente, total dependente como uma criança, jamais poderá entrar no reino dos céus. Quem está entendendo até aqui, diga amém.
Jesus pede um novo nascimento. Jesus pede uma total dependência para entrar no reino. E Jesus, Ele quer preparar a igreja para quando o reino vier, o nosso coração esteja preparado. Venha o teu reino. Mas o povo precisa entender que não é do nosso jeito. Eu preciso quebrar todo o protocolo que existe dentro do meu coração. Eu preciso me tornar como uma criança. Aí o salmista fala assim: todos o adoram e todos obedecem o seu comando. Como funciona no céu. Olha o que Jesus está falando. Eu quero que o teu reino venha. Porque do mesmo jeito que acontece aí em cima, o meu desejo é que aconteça aqui na terra. Quer entender melhor? Isaías vê um pouco do reino. Isaías vê o Senhor assentado no alto sublime trono. Que rei é esse? Isaías no capítulo 66 ele fala assim: olha, o nosso rei é um pouco grande, porque o céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. A terra não é um caminho, a terra é apenas uma calçada onde ele coloca os pés. Olha como é que é belo o nosso rei. Isaías vê um rei e fala assim: as suas vestes enchiam todo o templo. Engrandecido seja o santo nome do Senhor. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Aleluia. Tente só imaginar. Porque eu queria que acontecesse na terra, pelo menos hoje ou agora, para a gente entender melhor como funciona o reino. Da mesma forma que acontecesse lá em cima, eu queria que acontecesse aqui na terra. Mas para isso acontecer, seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é feita aí no céu. Isaías vai ver os serafins rodeando o seu trono. Fique de pé nessa noite. Fique de pé. Fique de pé nessa noite. Bendito seja o santo nome do Senhor. Jesus explica assim, Lucas, e fala assim: olha, o reino funciona desse jeito. Do mesmo jeito que você perdoa, você será perdoado. Existe uma balança. Jesus está querendo dizer: do mesmo jeito que você faz, farão com você. Aleluia. Tem comunhão com os outros. Escuta. Olha como funciona ali em cima. Você tem comunhão com o irmão que está do seu lado? Sim ou não, irmão? Olha o que Isaías vai ver. Para funcionar um reino, Isaías vê uma fumaça entrando, mas antes de que a fumaça entre, com a voz dos serafins, ele é claro em falar. Escuta isso. Ele é claro em falar que os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam seu rosto. Primeiro, porque ele não pode olhar para Deus. E segundo, porque não interessa quem eles são, interessa quem está sendo glorificado por ele. Serafins estão tampando o seu rosto, porque que ele cresça, que nós diminuímos. Que ele apareça e que eu suba. O pastor falou com Deus: Deus,
eu vou preparar para o Senhor um melhor culto. Aí Deus chegou para ele falando assim: hipócrita. Falou: Senhor, eu vou preparar para o Senhor o melhor culto. Ele chegou na igreja, está esperando a igreja chegar. E Deus está falando: se esse culto fosse para mim, você não esperava ninguém chegar. Aleluia. Esse culto é para mim, não é para o povo. Oh, meu Deus. Os serafins estão tampando o seu rosto e falando assim: que eu diminua, que ele cresça, que eu suma e que ele apareça. O que nós temos são pregadores de nome, cantores de nome. São pessoas que escolhem o lugar para ir, dependendo da quantidade de pessoas, dependendo da quantidade de multidão. O que nós temos é de pessoas que querem que o seu nome apareça no cartaz, pessoas que querem que o seu nome apareça no cume, na frente. Se não colocar o meu nome, eu não faço. Se não falar o meu nome, eu não faço. E esquece daquilo que Jesus falou. Vem, vem. Ele chama os pescadores e daqui a pouco ele fala assim: eu preciso de alguém que conserte a rede. Eu preciso de alguém que faça o reino de uma forma agora totalmente sem aparecer. Porque anônimo, eu vou costurar a rede, eles vão pescar. Mas se a rede estiver rasgada, não tem peixe para apanhar. Os serafins estão com duas asas cobrindo o seu rosto e falando assim: que ele apareça. Fecha os teus olhos, que eu diminua. Escuta aqui. Os serafins estão cobrindo os seus pés e com duas asas estão voando. Agora escuta o segredo. E muitas das vezes não entendemos. Quando nós chegamos no culto, quando nós chegamos na igreja, parece que eu estou carregando uma tonelada nas minhas costas. E eu falo: Deus, o que está acontecendo? Aí Deus fala no meu coração, pergunta se tem comunhão. Eu falei: Senhor, por quê? Leu